Atenção, 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 senhor Newton César. Câmbio. Spock na área. Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Vamos iniciar, então, mais um episódio de Contatos Insólitos, número 38, cujo tema é O Universo é Mental. Então, mais um papo aí bem ousado, né? E a gente é louco o suficiente para tentar travar uma conversa explorando coisas bem complexas, né, cara? Vamos ver se a gente consegue dar conta de explorar uma coisa que, para mim, é fascinante, tem sido um tema recentemente explorado e eu não consigo parar de pensar nele. Então, essa, sendo sinceramente, é a minha razão de eu propor isso, porque eu preciso dar vazão a essas coisas, cara. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente explorar essas ideias, né, cara? A gente sempre surfa. Onde a gente vai chegar, o quão profundo, isso não importa. A gente sempre surfa. E mais para frente a gente resolver fazer uma revisita, né, a esse assunto, a gente, né, volta a falar a respeito dele. Não existe nenhum compromisso com absolutamente nada, né, a não ser fomentar essas ideias aqui, né, cara? Então, tudo certo, ao contrário, o nosso conhecimento vai aumentar, a gente vai querer pensar diferente daqui a algum tempo, né? Maravilha. Então, como sempre, eu vou tentar expor para você mais ou menos aí qual que seria a ideia, e aí depois, em cima disso, a gente viaja na maionese. Pode ser? Beleza. Então, vamos lá. O universo é mental. Isso é uma alegação super antiga, né? O hinduísmo já falava, né? Brahma, o próprio budismo, né? Também, embora no Oriente a palavra mente e a palavra consciência sejam mais ou menos usadas da mesma forma, né? Principalmente o budismo utiliza muito o conceito de mente como se fosse a consciência, e no Ocidente que a gente separa, né, meio que entende a mente como um processo do raciocínio, né, um processo mental, e consciência seria aquela coisa do experimentador, né, aquele que está percebendo, captando os dados do ambiente e percebendo essa realidade ao redor. Mas, de qualquer maneira, no Oriente, isso sempre foi um conceito conhecido, né? E agora, ultimamente, eu tenho pesquisado e tem alguns expoentes aí, pessoas que estão na fronteira dianteira da ciência, alegando que essa frase, por mais que seja antiga, ela tem cabimento, né? Lembrei também do Caibalion, né? Aquele livro famoso, Caibalion, com as 7 leis herméticas, né? A primeira lei, qual que é? O universo é mental. Tudo é mente, universo é mental, se não me engano. Exatamente. Então, eu achei muito curioso, né? Isso que fez eu começar a investigar, e depois eu baixei o livro do Bernardo Kastrup, e depois a gente pode falar sobre, aliás, seremos obrigados a falar sobre ele, né? Porque ele é o principal expoente dessa concepção super radical, né? Em relação à forma como normalmente o mundo ocidental enxerga a realidade, né? Então, eu achei super interessante. E eu acho que é legal a gente fazer primeiro colocar esses dois pontos de vista bem diferentes, né? Porque o mundo ocidental ele é essencialmente materialista, e a própria palavra materialismo ela possui duas conotações, né? Se a gente parar para entender exatamente o que significam, né? Uma conotação que é a mais popular é uma pessoa materialista, aquela pessoa que gosta de acumular bens, quer ganhar dinheiro, quer vencer na vida e se preocupa mais com os objetos do que com as pessoas, né? Essa é uma concepção que é mais popular. Mas existe a outra concepção que ela é mais filosófica do materialismo, a qual alega que, na verdade, o universo material foi o responsável pela geração da vida, né? E hoje, né, o que nós somos, somos e a consciência, na verdade, é um subproduto do cérebro, né? O cérebro estaria provocando esse fenômeno da consciência, embora a ciência não faça ideia de como é que isso é possível, como que isso ocorre, né? Não se sabe ainda como isso é promovido. Então, vamos já começar, acho que fazendo essa diferenciação. Estamos falando aqui do materialismo, que é esse do segundo aspecto, né? Que é o aspecto que é o mais filosófico, de que o mundo material ele originou a questão subjetiva, que seria a mente ou o cérebro, desculpa, a mente ou a consciência, estas como consequência desse órgão que é o cérebro, né? Numa primeira instância, do sistema nervoso central, e depois, mais tarde, mais adiante, com a formação do cérebro, a consciência foi possível por causa desse movimento, né? O Bernardo Kastrup, que é um holandês, né, cara? Ele é PhD em filosofia
e PhD em Ciências da Computação, né, cara? E ele trabalha no CERN, ele só trabalha no CERN. E eu até baixei um livro dele, cara, que eu não aguentei, comecei a ver vários vídeos dele e eu achei vídeos super pertinentes. Ele fala que essa visão que é super forte no mundo ocidental, né, super forte dentro do paradigma científico, inclusive, né, ela está completamente equivocada, né, cara? E em princípio, apesar de soar super estranho, não fazer muito sentido para nós, porque a gente funciona muito dentro desse paradigma, né, como sociedade, né? Para nós é muito claro isso, né? Poxa, o mundo material biológico ele existe e nós somos consequência disso. O que não deixa de ser uma verdade, mas ele alega que, de fato, nós estamos aqui como consciências, né? E esse processo material, ele é consequência dessa consciência. A consciência ou a mente estaria na raiz de tudo e não ao contrário, né? Então, mais ou menos esse é o assunto que eu queria abordar contigo, cara, e a partir daí eu fiz uma lista aqui de alguns tópicos que eu queria cobrir, e aí eu vou falando eles para você e a gente vai discutir. Então... Eu acho, você deve abordar aí. O que eu estou vendo, estudando e tal, tem pelo menos 3 grandes grupos hoje, de pessoas que levam a sério o estudo da consciência, elas chegam nesse ponto. Primeiro, algumas, elas se aferram a esse materialismo filosófico-científico e dizem, sim, a consciência é produto do cérebro. Então, eles partem do princípio do Big Bang, toda uma coisa material. A vida foi uma construção aleatória de encontros de átomos que geraram moléculas, que geraram células, que geraram e foi crescendo. E a consciência é um produto disso. Tem gente que se aferra a isso. Essas pessoas são consideradas ultrapassadas até mesmo pelos que ainda são materialistas, que chegaram ao problema difícil da ciência. Qual é o problema difícil da ciência? Como é que pode uma coisa física, que é o cérebro, criar uma coisa que não é física, que é a consciência? Então, eles colocam um grande ponto de interrogação e dizem, calma, um dia nós vamos chegar lá, e deixam stand-by. Esse é o segundo grupo, que reconhece que o problema existe. O primeiro grupo nem reconhece que o problema existe, não enxerga o problema. E tem gente boa aí. Deixa eu só fazer desculpa te interromper, já que estão falando de problemas, tem um problema aí, você consegue dar uma inclinadinha, cara, na sua tela, que você está meio que, não sei se isso é possível. Aí ficou mais centralizado, cara. Já resolvemos esse problema, um já foi tirado fora. Agora continua, vamos lá. Aí vem a turma do que estuda a consciência. Stanislav Grof, toda essa turma que a gente tem falado, Ken Wilber, Castro, Donald, toda essa turma aqui. Não é possível resolver o problema difícil da física, isto é, não dá para criar algo imaterial de material. Portanto, isso vem antes. E as tradições antigas de contemplação, meditação, que já mais ou menos enxergavam isso, como você bem colocou, o que para eles era mente, hoje tem outro nome, que é a consciência, eles já enxergavam isso. Por quê? Porque eles despertaram. Quando eles despertaram, eles chegaram lá. Eles não cresceram, mas despertaram, tiveram vivência daquilo. Isso vem antes. Não conseguiam transcrever, porque é muito difícil transcrever aquilo lá, ainda mais há 2.500 anos, 1.500 anos e tal. Então, eles tinham razão. O problema é como provar isso com os recursos científicos que a gente tem hoje e também o linguajar, né? Como colocar o linguajar nisso. Mas estão todos eles avançando. É uma trupe, acho que a gente chegou a trocar mensagens, que eu brinquei com você, é uma grande máfia que vem crescendo e crescendo, mas articulada. É uma onda que vem vindo articulada. Eles vão mudar esse paradigma. Como o Thomas Kuhn falou, é uma pequena porção que vem vindo, eles estão vendo que a realidade não cabe na última teoria, eles vão encontrar mecanismos e ideias que estão furando a teoria até o momento que, essa teoria vai acabar sendo substituída e o paradigma vai mudar. Não, com certeza, né, cara? E, bom, você mencionou aí sobre a questão o grande problema da consciência, na verdade, né, cara, que é essa questão de como é que a partir de um universo material, um universo biológico, e palpável, e concreto, você cria uma coisa subjetiva, né? E essa é uma das coisas que o Bernardo Kastrup menciona bastante, de que como é difícil ao se trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, saber exatamente questões qualitativas, né? Tons de vermelho, por exemplo, como saber que um tom de vermelho especificamente é aquele tom de vermelho, como é que a gente consegue passar isso para uma máquina? Coisas como o amor, como paixão, como é que você mensura isso, como é que você simula isso em uma máquina,
não há a mínima ideia de como isso é efetuado, né? Então, existem uma série de problemas aí que limitam essa transição, né? Embora há essa alegação de que é o mundo material que gera consciência, e que, numa primeira instância, de uma forma até mais simplista, faz um certo sentido, mas se a gente analisar com mais pormenores, a gente vê que é um problemaço, eles não se consegue saber como uma coisa gera outra, né? O primeiro passo parece que a grande comunidade, pelo menos, já reconhece que existe, isto é, a consciência não está dentro do cérebro, que era o primeiro passo. Inúmeros exemplos, experiências de quase morte, já confirmadas, médicos que viram pacientes voltarem, qualquer pessoa que sai do corpo e se enxergue, a consciência está onde? Está lá tá no corpo, lá que está parado, prostrado? Não, está fora dele. Então, o problema é esse, quando você reconheceu que isso acontece, puxa, vou ter que encontrar uma outra teoria que abarque e seja capaz de abranger isso. Então, é isso que está, como diria o grande filósofo Formiga, é esse osso que está difícil de largar. Mas muita gente está largando porque as evidências estão comprovando. Uma coisa é o Zé Mané, o Zé Ruela, como o Formiga também gosta de chamar, dizer que ele saiu do corpo e viu o médico lá operando. Outra coisa são centenas de milhares de casos documentados de pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Então, está quase que irredutível. Primeiro passo está dado. A consciência ela tem uma relação com o cérebro, mas não depende dele. Correlação não significa dependência, né? Então, isso é um ponto. Agora, o segundo passo é o que essa turma inovadora do Castro e essa geração dele está tentando avançar, né? Legal. Uma analogia, cara, que o Castro usa, que eu acho sensacional, assim, é aquela analogia do rio, né? Você tem um grande rio, um fluxo, né, de água contínuo, e você observa redemoinhos nesse rio, né? Então, ele usa essa metáfora justamente para dizer o nosso caso, né? Ou seja, existiria uma grande consciência universal, né? E nós seríamos subproduto dessa consciência. Então, como se fôssemos, cada ser vivo é um tipo de um redemoinho, né, dentro desse grande rio. O redemoinho nada mais é do que simplesmente um movimento diferenciado da água, mas não deixa de ser água, né? Tudo ali é água. Mas a partir daquele momento, quando existe um redemoinho, é possível você apontar e falar: olha, existe aqui uma coisa diferente. Existe algo aqui que foge do padrão do rio, que é simplesmente aquela água corrente, né? Então, ele usa essa analogia dizendo que cada redemoinho é cada criatura viva, nós, eu e você, somos esses redemoinhos. Mas só fazemos sentido dentro desse rio. Um redemoinho não existe fora da água, é indistinguível disso. Então, ele menciona que o nosso corpo, a nossa fisiologia, né, o nosso cérebro, é esse redemoinho, que ele não faz sentido fora da água. Então, a gente não faria sentido fora dessa consciência. Só faria sentido dentro desse rio, envolvido por ela. E só existiríamos por causa dela, né? Então, é uma analogia muito interessante que ele faz, cara. E na verdade, ele menciona que a beirada desse redemoinho seriam os limites de nossos sentidos sensoriais, né? A forma como nós captamos essas ondulações que vêm desse rio e chegam até nós e entram para dentro desse redemoinho, né? Seria a nossa forma de interação com o meio. Mas, na verdade, tudo é consciência, tudo é mente, né? E eu acho isso também uma alegação bastante interessante que ele faz, né, cara? Eu tinha visto esse exemplo, não sabia que era dele, muito legal, porque tem mais. Nenhum redemoinho fica para sempre. O redemoinho, uma hora ou outra, desaparece. Ele vai para onde? Ele continua no rio. Exato. A substância dele continua no rio. Ele se dissolve ali e forma outro ali na frente. Dá para garantir que parte daquele que foi formado foi com algumas moléculas desse aqui? Não dá para garantir nada, mas está tudo dentro desse holomovimento, como diria o David Bohm, quer dizer, toda essa consciência geral, né? Essa analogia é genial, genial. E aí depois ele fala também que, deixa eu ver aqui que eu marquei, a interface, já falei, tá? As ondulações que penetram neles seriam os dados sensoriais do ambiente, mas ele não acredita que, por exemplo, objetos inanimados tenham consciência, tá? Ele não alega isso, ele alega que os seres vivos seriam isso, mas as outras formas seriam o que nós vemos como objetos inanimados seria o rio propriamente dito, ou seja, a água que está passando por nós, e não seria uma forma de ser autoconsciente, digamos assim. Está dentro do aspecto da consciência, mas não seria uma criatura autorreflexiva, tá? Essa seria a ideia mais ou menos que ele coloca. Uma coisa bastante interessante que eu coloquei aqui seria a metáfora do redemoinho com
ele alega também que existe uma outra forma de você fazer essa metáfora, de que como nós estamos inseridos dentro dessa grande consciência universal, algumas pessoas que passam por aquilo que ele chama de dissonância, a dissonância, como é que é? Dissonância associativa, as pessoas que têm múltipla personalidade. Então, seria dissociação, na verdade, não é dissonância cognitiva, eu estava me confundindo. A dissociação da personalidade, da identidade da pessoa, né? Então, você imagina uma pessoa com múltiplas personalidades e cada personalidade trabalhando independente, né? Então, usando essa metáfora, ele diz que nós somos essas dissociações, né? Que saímos dessa consciência, adquirimos uma persona, uma identidade, um ego, né? E temporariamente perdemos a noção desse todo, né? Achamos que somos essa identidade em particular, né? E ele menciona também uma coisa muito interessante, que existem casos já catalogados na ciência de pessoas com esses tipos de problemas, e ao serem colocadas dentro de uma máquina de ressonância magnética, os cientistas conseguiram já captar algumas partes do cérebro, né? E uma dessas pessoas, uma dessas personalidades que ela tem, ela é um personagem cego. Só que essa pessoa não tem nenhum problema de visão. Ela tem a visão perfeita. Mas uma dessas personalidades se manifesta como uma pessoa cega. Quando essa pessoa estava sob a influência dessa personalidade, eles fizeram um escaneamento. E eles esperavam o quê? Bom, essa pessoa simplesmente ela está enxergando, só que ela está, né, com um personagem. E aí, ao passarem pelo o córtex visual dessa pessoa, realmente o córtex visual não estava funcionando. Então, é uma coisa fantástica nesse sentido. Ele menciona que isso é muito interessante, porque a influência que a pessoa está ali sob a influência daquele personagem, mas isso influencia de alguma forma direta o cérebro, ou seja, cérebro e consciência estão associados, mas não significam a mesma coisa, né? Não significa que um venha antes do outro, né? Estão associados, estão correlacionados, mas um não é consequência do... Aliás, ele alega, na verdade, que o cérebro é a consequência do cérebro. Né? A relação de causalidade é invertida. Relacionamento existe, mas a relação de causalidade está invertida. Não, genial. Eu não sei se você vai chegar lá. Eu não vi nenhum dos cientistas, todos eles, pelo que eu estou lendo, eu estou pesquisando como você, estou começando ainda, eles já chegaram nessa conclusão. Existe esse grande movimento consciencial e nós somos parte dele. Eu não sei, nenhum deles ainda tentou, pelo menos até onde eu cheguei, arriscar o porquê isso acontece. As tradições disseram o porquê. Para eles, a grande consciência, ela é consciente e ela se desmembra para poder cada um de nós aprender e na hora de voltar do efluxo para o refluxo e fazer com que ela continue, porque a consciência continua em evolução. Se ela ficasse parada, seria contrária à própria lei que ela criou, a lei máxima do universo, que é nada está parado. Tudo está em evolução, inclusive o profundo, a consciência, tal, através de nós, né? Que é muito legal, é muito genial. Ele tem algumas ideias a respeito disso, mas são um pouquinho diferentes dessa. Mas acho que também são válidas, né? Mas ele menciona que ele percebe que, na verdade, o universo simplesmente e essa consciência simplesmente é. E ele não menciona essa questão de que o universo como um todo seria autorreflexivo, mas simplesmente estaria experimentando tudo ao mesmo tempo, né? Que é uma outra forma também de se pensar, mas para mim também faz mais sentido pensar em um universo que está evoluindo, que está aprendendo e que de uma certa forma seria autoconsciente. Faz sentido, mas eu também não tenho como provar. Então é uma coisa que eu... Tem coisas que não conseguiremos nunca por esse filtro que é cognitivo, tem coisas que não será possível provar cognitivamente. Segundo, nós temos que ser fiel, inclusive, ao nosso estudo, ao nosso trabalho. A gente não tem acesso a grande parte da realidade. Certeza. A gente intui. Então, intui ou experimenta. Né? Ou experimenta. Então, tem coisas que a gente vai conseguir experimentar, como vai provar? Aquela história, poxa, para uma pessoa que nunca provou uma fruta, como descrever o gosto de uma maçã? Tem coisas que não vai dar. Não vai dar. Né? Mas a experiência aconteceu. Exato. A mesma maçã. A maçã existe, tem um gosto, mas não é possível passar para frente. Com certeza. Uma coisa legal também que ele menciona é a respeito das experiências com substâncias alucinógenas, né? Ele mesmo já fez algumas experiências. Bom, ele sendo holandês, ele teve mais facilidades para fazer isso de uma forma
normal, legal, né? E ele falou que ele foi ao médico, isso é possível ser feito lá, com supervisão de uma pessoa, de um profissional, ele fez algumas experiências, e, bom, ele alega, bom, aí as experiências pessoais eu não vou entrar, mas ele alega que algumas pessoas, também algumas pessoas sob o efeito de substâncias alucinógenas, foram submetidas a esse exame eletromagnético, né, do cérebro, e ao contrário do que se imaginava, ou ao contrário daquilo que popularmente é aceito, quando a pessoa está sob esse efeito dos alucinógenos, a atividade cerebral diminui, ela não aumenta, ela diminui. Então ele coloca em xeque a seguinte questão: poxa, se a atividade cerebral é diminuída, como é que as pessoas têm acesso a uma multiplicidade de sensações e muitas vezes até uma percepção de que a realidade que elas estão vivendo é mais forte do que a própria realidade que nós estamos vivendo aqui? Como é que a gente alega que isso é simplesmente uma viagem, né? Uma questão simplesmente estamos sob efeito de drogas, estamos viajando na maionese, se toda a nossa atividade cerebral ela abaixa? Então isso seria um indicativo de que, na verdade, a gente está saindo desse estado onde os 5 sentidos imperam e a gente está adentrando em um outro tipo de, vamos colocar assim, ambiente ou campo, onde a nossa capacidade de percepção ela não está limitada por esses sentidos e, por essa razão, existe todo um universo de possibilidades que a gente nem faz ideia de que existe, pelo menos em nosso estado de vigília, e que teria muita relação também com os sonhos, né? Que também os sonhos seria uma outra dimensão, uma outra forma de a gente encarar como que o universo é mental, né? Então é interessante também, porque ele coloca assim, quando nós estamos sonhando, ninguém tem essa dúvida, né, de que a gente está dentro de um processo que ele é mental, né? Está acontecendo tudo dentro da nossa mente. Só que quando a gente faz essa transição, né, entre sonho, naquele momento que a gente está entre sonho e vigília, naquele momento ainda não está muito claro, né? Essa transição ela é muito sem limite, né? Uma coisa muito fluídica, digamos assim, né? Entre um estado e outro. E ele falou que uma das grandes coisas que nos fazem ter certeza de que isso aqui é realidade e aquilo era um sonho, é de que isso aqui seria um sonho compartilhado, né? Mas, então, todos estariam participando do mesmo tipo de sonho, né? Mas aí ele alega que existem questões como cultura, como o fato de estarem todo mundo, né, dentro do mesmo tipo de paradigma civilizatório, e isso nos ajuda a ter esse tipo de percepção. E de que essas mesmas pessoas que possuem múltiplas personalidades alegam que quando elas sonham, esses personagens, eles falam entre si e também compartilham. Então a pessoa relata, olha, eu me encontrei com a minha outra personalidade, que são pessoas independentes na cabeça dessa pessoa, né? Mas eles se conversam, estão no mesmo sonho, um falando com o outro, como se fossem pessoas diferentes, né? Então ele menciona sobre essas mesclas, essas formas assim mais fluídicas e mais com os limites não muito bem definidos entre um estado e o outro, né, cara? E que isso seria uma indicação realmente muito forte de que, na verdade, é a consciência que gera a realidade, não o contrário. Não, a tua descrição agora dá exemplos de como é complexa a psique, como é complicada essa estrutura. Algumas das tradições, voltando um pouco no que você falou, algumas das tradições admitem que tudo que existe é senciente em algum nível. Então, pedra, montanha outras não, né? Outras não, só as criaturas vivas. Aí é discussão para boi dormir ao redor de uma fogueira e vamos experimentar. Esse é um ponto. Segundo ponto, as pessoas submetidas a substâncias holotrópicas, alucinógenas, têm as ondas cerebrais iguaizinhas às grandes meditadores profundos, iguaizinhas. É como se o ego abafasse e desse espaço para que outra coisa emergisse, que é lembrando, o que a gente chama de consciente é uma parte. O inconsciente individual ele é gigantesco. Ele está inserido no inconsciente coletivo, que nós estamos já. É outro fluxo gigantesco, que nós fazemos parte também. Nós não temos a mínima ideia de como isso aí funciona. A gente tem vislumbres, né? A gente tem vislumbres do que acontece. Mede-se por eletroencefalograma. O que o pessoal da teoria integral, da filosofia integral, chama do lado direito, que é a parte que eu posso medir, né? Então, eu posso ver pelo eletroencefalograma o que está acontecendo, mas eu só posso saber o que está verdadeiramente acontecendo na mente daquela pessoa se eu perguntar para ela.
né? Exato. Então, seja por meditação, seja por contemplação, seja por substâncias, isso é abafado e outra coisa vem além, vem à tona, que é muito legal. E quem vai poder discutir o que está acontecendo ali? Não tem como, tem que experimentar. E aí que muitos desses cientistas, quando eles se atrevem a experimentar o que as grandes tradições estão profetizando há 3.000 anos, isto é, senta aí no sofá, dá uma meditada, dá uma contemplada e vê se você consegue chegar nesse estágio, eles chegam a estágios e realidades que eles não conseguem nem descrever, assim como todo mundo está fazendo há milhares de anos. Depois eles têm que voltar e tentar encaixar em equações, em explicações racionais, que é como a gente funciona, principalmente do lado de cá, de Greenwich, né? Mas é legal, isso que você mencionou é interessante, porque o Kastrup também analisa de que, existe as experiências em primeira e em segunda pessoa, né? A experiência, aquela pessoa que está dentro da máquina, né, na máquina de ressonância magnética, ela vai responder para você o que ela está pensando, as experiências pelas quais ela está passando. Porém, o ponto de vista da segunda pessoa, né, a pessoa que está de fora, ela está olhando para aquele cérebro e observando que tipo de atividade cerebral está ocorrendo naquele exato momento. É o ponto de vista de uma segunda pessoa analisando fisiologicamente o que estaria acontecendo ali naquela região. Então, não teria como ser a mesma coisa, porque é um ponto de vista completamente diferente daquela primeira pessoa que está ali. Então, ele menciona que isso faz muito sentido mesmo, só poderia ser explicado dessa forma. A máquina vai dizer, no minuto 10 deu um pico aqui, para ela saber o que aconteceu, ela tem que perguntar e tem que acreditar no que o outro disse. Não tem outra maneira, não dá para abrir e ver o que está acontecendo. Não dá. Não tem como. É o que o pessoal da teoria integral chama, lado esquerdo do cérebro, a parte interior da pessoa. Sim. Legal. Essa parte que ele fala da cultura realmente é muito interessante, né, cara? Porque de como a cultura molda a nossa forma de entender essa realidade, né? Então ele menciona também em alguns momentos de que uma criança ela ainda não é moldada por essa cultura quando ela é muito muito jovem ainda, né? E aquilo que nós vamos entendendo por realidade é simplesmente uma questão cultural que nos dita o tempo todo e já logo de cara, de berço, né? Começa com os nossos pais, nos moldando, nos dizendo quais são os limites, quais são as explicações, etc. Então, é como se a gente viesse, né, acordasse, chegasse nessa vida vindos de um sonho, e a partir do momento que a gente está encarnado aqui, a gente vai sendo moldado a limitar cada vez mais o nosso poder de entendimento dessa realidade e adequar esse entendimento aos moldes que existem, que já estão presentes nessa sociedade, né? E como você mesmo mencionou, aí fica muito difícil largar o osso, né? Você conseguir se desvencilhar disso com o passar do tempo e passar a enxergar como uma criança novamente, vivendo num universo, numa realidade que pouco tem relação com essa questão cultural, né, cara? Nós só sobrevivemos como comunidade por meio da cultura, senão a gente não conseguiria. É feito com a melhor das intenções do mundo, mas para fazer isso ela vai podando com a moral, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que encaixa, o que não encaixa. E é gostoso, é curioso isso, como se fosse um movimento, por um lado, de frear, né? Eu estou podando, e alguns, com o passar do tempo, despertam e começam a ver que não era bem isso, deixa eu tentar expandir. É como se fosse criando um cativeiro, sem intenção, claro, mas com a melhor intenção, com a intenção de fazer você sobreviver nesse ambiente. Não estamos mais nas savanas, mas estamos num ambiente hostil. Então, para isso, você tem que ter essas ferramentas. Legal. Uns de nós, poucos privilegiados, têm a chance de poder escapar disso, perceber que é um cativeiro e começar a expandir e ver que não, é muito maior do que isso. Outra coisa que eu esqueci de falar que é importante, existe um estado também que é do sono sem sonho, que é profundo, igual ao dos grandes meditadores, igual ao pessoal que vai substâncias alotrópicas. Vai embora sem limite nenhum. São dois estados diferentes. Uma coisa é o sono com sonho, outra ali não dá, a gente não recupera conscientemente. Não recupera. Ele é profundo. Caramba. Isso aí eu já não sei. Não tenho eu já ouvi falar a respeito disso, mas eu não tenho... Parece que parte dessa evolução nossa é o estado vigília,
Aí tem o estado do sonho com sonho, sono com sonho, sono sem sonho, e aí o não dual, para simplificar bem. E essa parte existe entre você ter essa consciência do sonho e ir para fora. É bem legal, é bem profundo. E estados profundos de meditação se chega exatamente nesse ponto. Ok. Uma coisa que ele também menciona, cara, é a respeito do ego, né? Porque ele mesmo alega, já que estou dizendo que o universo é mental, o universo é consciência, por que nós, então, fazendo parte dessa consciência, não temos acesso a esse todo, né? Nós não temos, já que estamos inseridos, somos redemoinhos desse grande rio, por que não temos acesso ao rio inteiro, né? E aí ele menciona uma coisa muito interessante, que o processo de formação de redemoinho gera o quê? Uma coisa chamada ego, né? E aí esse ego, ele menciona, usando outra metáfora, obviamente, você vê que para chegar nesse nível de discussão, somente as metáforas dão conta de nos ajudar. Né? Não tem como. Não tem como a gente usar outras palavras. Mas ele menciona uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é aquela analogia de nós estarmos tentando enxergar as estrelas em plena luz do dia, né? Meio-dia, sol a pino, a gente tentando enxergar as estrelas vai ser uma tarefa infrutífera. Por quê? O sol é tão grande, a sua força, a quantidade de energia ali presente é tão alta que ele oculta a luz de todas as estrelas, né? As estrelas continuam lá, elas continuam emitindo luz. Os fótons estão chegando em nossa direção, porém, a luz do sol, sendo muito mais forte, ela ofusca todo o restante. Então, ele diz que o ego, a questão egóica, seria exatamente a mesma coisa. O ego, ele é tão autocentrado, ele é tão voltado para si próprio, tão autorreflexivo, que ele ofusca todo o restante. Ele não dá brecha para que as outras coisas tenham manifestação na vida dele. Ele impede que todo o restante ocorra, porque ele é autocentrado, ele volta-se a si próprio, como o próprio redemoinho, né? Então, ele alega isso, cara, e é muito interessante que se fala muito nas tradições, principalmente no budismo, né? No hinduísmo também tem disso, né? Que é a questão da diluição do ego, o quão importante é você diluir o ego, né? E nas próprias experiências com substâncias alucinógenas, muitas pessoas, muitos viajantes mencionam que é um momento muito desesperador quando eles passam justamente por esse tipo de experiência em que o ego está sendo completamente diluído dentro de, digamos, de uma sopa de consciência, e para muitas pessoas é uma experiência super desagradável, porque eu vou perder a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou, ao mesmo tempo que uma pessoa ela se insere em outro tipo de consciência, que seria a consciência transpessoal, né? O Groff menciona muito, né, cara? Acho que a gente pode analisar por aí. E eu achei isso bastante interessante, cara. Não só a metáfora em si, mas como que ela casa com as antigas tradições, com processos meditativos, né? E também com as pessoas que passam por essas experiências com alucinógenos. Impressionante. Perfeito. E aí mostra várias coisas. Primeiro, é parte do processo ego existir. Então, não é que ele não pode, ele tem que ter. O profundo, ele se utiliza de nós para poder aprender, para poder voltar. Então, ele faz parte. O problema é que ele funciona de maneira desfuncional. Tá? E é parte do crescimento espiritual. Tem vários crescimentos, a gente já falou. Crescimento intelectual, emocional, físico. O crescimento, o desenvolvimento espiritual passa por isso. Passa por reconhecer que ele está deslocado, que ele está funcionando de maneira disfuncional e que esse funcionamento tem que morrer. Não ego, esse tem que morrer. E vem essa coisa, legal, eu mato isso e ponho o que no lugar? É essa coisa que tem que ser aprendida. Por isso que tem essa vivência, esse tipo de coisa e tal. E bate com o que a ciência está descobrindo, com o que tem sido falado há milhares de anos. Tá encaixando perfeitamente. Então, ele tem que ter, o redemoinho tem que ter, sem redemoinho não tem, se só tem o rio não tem sentido, o profundo não cresceria, não continua em evolução, mas ele é disfuncional. Quando ele começa a se ajustar e descobrir coisas, puxa, ele começa a ver que o outro redemoinho é igual a ele, que nós somos, o profundo enxerga o mundo através dos nossos olhos, toca o mundo através das nossas mãos, iguais, de maneiras diferentes, mas tem uma razão para a individualização. Não que nos separe, mas que nos dê experiências diferentes. Né? Exatamente. Isso é bem bacana. Mas
processar tudo isso racionalmente, como você falou agora, sem metáfora não dá para nem conceber a coisa. Fica inconcebível, né, cara? É complicadíssimo. Mas eu acho, genial. mas é uma coisa que eu também eu coloco um pouco no livro, né, cara? Eu também acredito que o ego ele tem uma função, ele não exista à toa, existe uma função, um motivo para ele existir, né? Porém, eu acho que ele está muito deslocado em relação ao seu objetivo original, né? E eu acho que o grande desafio que a gente passa, a humanidade passa por esse desafio, que é justamente de conseguir fazer esse reposicionamento do ego, de forma que a gente dê abertura para outras coisas que fazem parte da nossa existência, mas são ofuscadas por essa luz desse grande sol que é o nosso ego, né, cara? E quão perigoso é um ego no controle? Ele já, né, exemplos ao longo da história aí de quão perigoso é uma pessoa com ego inflado, quanto que isso pode gerar de problemas, né, cara? Mas eu não vou advogar a favor de eliminação, de completa diluição do ego, mesmo porque até essas pessoas que passam por experiências super fortes como essa, das experiências com alucinógenos, elas percebem depois que esse ego ele volta a ser reconstituído nessa volta, né, dessa viagem, e as pessoas, tá, esse sou eu, volto a me reconhecer, volto a ter algum chão, algum parâmetro conhecido, né? Então, isso é meio que não parece ser muito fácil de ser destruído, né? Não. E a ideia, eu não sei, eu estou convencido disso. A ideia é fazê-lo funcionar de maneira funcional. Ponto. Trabalhar de maneira funcional. Ele tem que existir. Tem uma razão para a gente ser diferente. Tem uma fenotipicamente diferente. Assim como tem uma razão para algumas criaturas serem muito parecidas. Muito. Nós não somos. Tem uma razão. Tem uma razão. Então não vamos brigar por ela, vamos entendê-la e juntos caminhar. Mas ele tem que trabalhar de maneira funcional, não ser eliminado. Uma outra coisa que ele fala que é muito legal também, cara, é o que seria, então, afinal de contas, a morte, né? Então, ele menciona justamente isso, né, cara? Que se nós somos dissociações, né? Dissociações de uma grande consciência universal, então a morte representaria o quê? Bom, é esse redemoinho que está perdendo a sua força e nós deixamos de estar dissociados, passamos a voltar a fazer parte, então, dessa grande consciência universal, onde esse ego ele é completamente diluído. Então, essa é a avaliação que ele faz da morte. Então, a morte seria, na verdade, obviamente, o corpo físico, ele vai perecer, óbvio, mas a consciência que sobraria a partir daí, ela teria que necessariamente se integrar a essa consciência maior, e aí a sua noção de individualidade, ela realmente seria perdida. Nesse ponto em particular, eu acho um pouco mais complicado, porque toda aquela concepção que temos sobre alma, sobre espírito, evolução, karma, né, que parece que contradiz um pouco o livro do Viver e do Morrer, né, aquele livro tibetano do Viver e do Morrer, que fala justamente que nós morremos da forma que vivemos, né, de que ainda carregamos essa individualidade após a morte. Isso não é simplesmente dissolvido numa grande sopa de consciência, né? Então, aí nesse ponto em particular eu acho meio estranho, mas eu acho que é poético, é bonito. É como se a gente deixasse essa dissociação de lado, essa persona que foi criada, e passasse a viver dentro de uma matriz maior. E ele menciona justamente isso, que você passaria a deixar de analisar, de esquadrinhar o mundo através desses sentidos todos que nós possuímos, e a partir da morte você seria o mundo, ou seja, você passaria a sentir esse mundo e ser esse mundo, e não mais observando esse mundo de um ponto de vista separado. É legal. Dá para ter essa sensação sem morrer, esse é o ponto. O segundo ponto bate com o que as tradições dizem, mas aí também tem uma diferença entre aquelas que acreditam na reencarnação e outras não, e que é perfeitamente legítimo. Você pode ir dissolver e nunca mais encarnar, e está valendo. E a perda da individualidade também seria uma outra maneira de ver a escapada do samsara. Sim. Né? Então, acho que tem tudo aí. Aquele vídeo que eu te passei semana passada, o cara chega naquelas perguntas que a gente tem que reconhecer que não tem uma resposta hoje. Legal. Existem casos comprovados de que pessoas falaram com pessoas que faleceram. Bacana. Elas não estão aqui, elas continuam mantendo a individualidade lá? Aparentemente, sim. Por quanto tempo?
Até que ponto as relações de tempo e espaço funcionam lá? Não sabemos. Algumas são acessíveis, outras criaturas não são. Outras não são. Uma vez o Luiz Tadashi me falou uma coisa que eu nunca esqueci. É difícil numa mesa branca, uma mesa de espírita, aparecer alguém que morreu na explosão nuclear em Hiroshima. Não apareceu. Será que alguns tipos de morte demandam mais cura, mais processos lá em cima para outra pessoa aparecer? Enfim, tem um monte de interrogações que a gente tem que reconhecer. Poxa, vale a arquitetura da pergunta bem feita, porque a resposta a gente não tem, a gente só especula. Mas abre espaço aí. O redemoinho vai, ele volta para o grande rio, e pode ser que ele volte num outro redemoinho lá na frente, porque o rio continua indo, com partículas desse redemoinho que acabou de ir embora agora. É o que eu quis falar no começo. Dá para garantir? Não dá. Isso pode ser que aconteça e pode ser que não. Pode ser que seja uma só que você vê aqui e foi. Não sabemos. Eu acredito que eu acho que a gente vem e volta porque tem mais sentido, é mais bacana, mas tem que reconhecer, é uma crença. É uma crença. Que nós continuamos, eu não tenho dúvida. Que a gente vai e volta várias vezes, aí é crença. Não tenho garantia. Ele alega que a coisa mais parecida com a sensação de morte na concepção dele é justamente a viagem através de substâncias alucinógenas. Que isso simularia de uma forma mais próxima aquilo que seria o evento da morte em si, entendeu? Essa diluição total do ego. Então, assim, pela experiência dele, ele alega isso, né? Mas realmente não dá para bater um martelo em relação a nada. E até porque experiências holotrópicas, elas são inúmeras. Nem toda essa pessoa abarca o universo. Algumas elas viram bicho, algumas elas não saem do ego, elas voltam para uma experiência perinatal, elas voltam para o parto. Tem várias coisas, nem todas são transpessoais. Né? Exatamente. E muitas das experiências transpessoais, elas inclusive se mesclam de uma forma bastante, radical para nós, né? Mas ao mesmo tempo bastante interessante com outros animais, né? Com a consciência de outros animais. Não é fácil. E vegetais, inclusive, né? De você passar a ter consciência de que você é uma árvore ou de que você está passando por aquela experiência de ser uma árvore ali. É uma coisa de louco, né, cara? Isso seria o quê? Uma comprovação de que sim, os vegetais, os animais também são sencientes? Talvez. Seria que a gente pode encarnar em criaturas como essa, como algumas tradições acreditam? Talvez. Não dá. A gente tenta criar teorias para poder encaixar, mas mesmo experimentando, não dá para ter certeza. A gente só tem certeza que a experiência aconteceu. Exatamente. E ela exatamente significa, depois... E essa é outra coisa interessante. No fundo, tudo é uma interpretação. Sim, que depende da cultura, dos paradigmas, da nossa capacidade de filtrar, do nosso entendimento, que se a gente estiver caminhando bem, mudará para melhor e mais abrangente com o passar do tempo. Mas em vários aspectos a gente se aferra muito a algumas coisas e não encara algumas coisas. Né? Não vai. Para ele, o Castro chegar a certos pontos, ele teve que abrir mão de uma série de preconceitos e postulados científicos, senão não dá. Não dá, não encaixa. Ele argumenta também que uma das alegações mais fortes do materialismo é justamente essa de que a realidade ela existe independentemente da consciência, né? Então, partindo desse pressuposto, inclusive eu mesmo tive, né, não muito longe, uma questão de 6, 7 anos atrás, a minha visão de mundo era completamente newtoniana, cartesiana, né? Ou seja, somos o produto ou subproduto de um acidente biológico, né, que se desenvolveu aí em bilhões de anos, e somos o resultado disso. Mas ele alega que o materialismo é justamente essa questão de que existem objetos separados, né, ao nosso redor aqui, nesse momento estamos vendo esses objetos, e a nossa mente é uma outra coisa, uma coisa subjetiva que está separada disso. Porém, é muito louco, porque a partir do momento que você vê algo, você vê esse objeto, aquele necessariamente tem que passar pelos seus sentidos, né? Você tem que ver aquele objeto, então você tem que ter acesso a ele através de sua visão, aqueles fotos têm que chegar à sua retina, você tem que absorver aquilo, seu cérebro tem que formatar uma imagem, né? E se você quiser analisar melhor aquele objeto, você vai pegar aquele objeto. Então, você tem a questão do tato também, que vai ser importante, vai observar que aquilo é um objeto tridimensional, e tudo isso ocorre onde? Aí fala, dentro de onde? Dentro da sua mente. Não ocorre em outro lugar, não ocorre num lugar exterior, né? Então, por isso que ele menciona também que tudo é mental, porque não existe um outro ambiente fora, algo abstrato fora de você. Tudo ocorre dentro da sua mente, tudo é processado lá.
Então, ele fala que não existe nada fora por essa questão, entendeu? Isso tá perfeito. E aí tem duas coisas que são bem legais. Uma coisa é a percepção. Nós vamos perceber a mesma coisa. Será uma cadeira, a gente vai, pela nossa linguagem, a gente vai chegar ao consenso de que é uma cadeira feita de madeira, cor marrom, com essas medidas. Não teremos dúvida na percepção. Mas a interpretação, que também é mental e é consciencial, é outro universo, é outra coisa. Aí é totalmente aleatório e depende de cada um. A percepção poderá ser igual, teremos o mesmo foguete, a mesma lua, a mesma casa. Nós vamos interpretar de maneiras diferentes. Imagina a interpretação do que é dito, que não é palpável, que não é tangível, como uma palavra, uma sensação, um sentimento. Por isso que a gente não se entende. Exato. Exatamente. Eu acho que a gente confunde interpretação com percepção. Você tem que entender como eu entendo, porque a gente está vendo a mesma coisa. Não, a gente está vendo a mesma coisa, mas interpretamos de maneira diferente. Ouvimos a mesma canção, ouvimos o mesmo discurso, mas interpretamos de maneira diferente. E às vezes as duas são lícitas. Exatamente. São lícitas, legítimas, parte da mesma realidade. E assim, é um redemoinho que está observando aquilo por um outro ponto de vista, né? É aquele cara que está fora da máquina de ressonância magnética, olhando para um processo, né, que está ocorrendo com aquela pessoa, mas não está passando pela experiência de ser aquela pessoa, né? Então, assim, estão dois ali diante do mesmo evento, porém, um participando daquilo como experimentador e o outro participando daquilo como observador, né? Então, só aí já dá uma diferença muito grande, né, cara? Você imagina colocar 7 bilhões de pessoas em um mesmo planeta e convivem aí, entendeu? E, cara, aí a coisa fica realmente uma torre de Babel, né, cara? Impressionante. Eu tive essa coisa agora, que eu fiquei pensando agora que eu estou isso na minha cabeça. Eu vou trabalhar essa ideia. O choque entre a percepção e a interpretação. A gente talvez não tenha grandes dificuldades com a percepção, porque os sentidos são os mesmos, basicamente os mesmos. A gente criou uma linguagem que mais ou menos nos unifica conceitualmente. O problema é que na hora da interpretação, se a gente quiser forçar a barra que a nossa deve prevalecer, aí é que começa o mal-entendido mundial. Além, né, se a gente for colocar também, e somos obrigados a colocar na balança, toda a questão de que se somos almas em evolução, se a alma de fato existe, se a consciência, que acho que é uma palavra um pouco melhor para ser usada aqui, ela tem continuidade, né, e ela volta a reencarnar, não dá para saber dentro daquela pessoa quais cargas que ela traz de vidas passadas, né, sejam elas positivas ou negativas, não importa, que influenciam naquele exato momento em que ela está percebendo o mesmo objeto do que eu, na interpretação que você está mencionando, entendeu? Então, você falou só da parte visível, tudo bem, mas e a parte que nós não estamos vendo, que é uma subjetividade de processamento e de experiências desta vida, tudo bem, desde o momento que a pessoa nasceu até agora, ela não pode ter vivido uma mesma vida do que a sua, ainda que sejamos irmãos, existem grandes diferenças, mas também existe uma coisa anterior aí, ou é bem provável que exista, que é a questão da experiência que essa pessoa traz de vidas passadas, e aí é uma carga que fica completamente inviável de a gente tentar entender como é que foi, o que aconteceu, né? E que muito, muito provavelmente influencia na maneira da pessoa interpretar as coisas. E bem colocado, continua no pacote da interpretação, e aí você agregou mais coisas. Eu vou agregar mais coisas. A gente está sempre filtrando a realidade e está sempre colocando coisas que não nos agradam debaixo do tapete. A repressão, o inconsciente que não nos agrada, a gente está criando sombras o tempo inteiro. Honesto e feliz daquele que reconhece que isso é assim e que se pergunta e se avalia o tempo inteiro. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me incomodando? Por que eu interpreto isso desse jeito? O meu irmão, que é igual a mim, interpreta de outro. Quem faz essa exploração tem mais chance de crescer. A gente não faz essa exploração. Dá trabalho, é uma série de coisas. Mas só cresce verdadeiramente, porque a diferença entre o despertar e o crescer. Quem faz esse tipo de coisa. Independente da bagagem que eu tenha, eu posso trazer, legal, eu devo ter trazido um monte de bagagem de outras vidas. Algumas devem ser muito traumáticas, devem me influenciar agora. Talvez eu me descubra,
mas é lícito eu fazer a pergunta, por que isso, aquilo e aquilo lá me incomoda tanto? Sim. Por que eu interpreto desse jeito? Explorar. E aí vale a pena uma boa terapia, vale a pena uma boa meditação a respeito, vale a pena perguntar para os amigos, o que você acha disso? Me dá a tua opinião, o que você acha de mim? Vamos bater bola. Esse tipo de trabalho é fundamental, é o despertar, Exato. é o limpar, é o sanar, é o curar, né? A terapia autêntica, né? É o curar do Wilber, né, cara? O Wilber menciona sempre, é um dos aspectos que ele menciona que é... Se me incomoda, por que me incomoda? Tudo. Porque a dor é informação. Exato. O que ela quer me dizer? O que ela quer me informar? Toda ela. Quem faz isso, cresce. Exatamente, cara. E cresce dentro de onde, né? De acordo com o Castro, dentro da mente, dentro da consciência, né, cara? Dentro desse espaço, que é o espaço consciencial, né, cara? E é interessante porque ele menciona, inclusive, uma parte no livro aí que, lógico, me interessou, que é a parte que ele fala sobre os extraterrestres, né? Que é justamente de que na percepção dele, bom, ele só leva em consideração também o seu ídolo, né? Que é o Jacques Vallée, como não só como o único gênio por ele considerado dentro do campo da ufologia, e de que haveriam seres realmente ou outras consciências que estariam no universo interagindo conosco, né? Então ele alega o seguinte: da mesma forma que nós em sonhos às vezes a gente tem a realidade nossa intercambiando com esse sonho. Então, por exemplo, quando você está sonhando, ele menciona um exemplo. Ele estava no hotel sonhando, hotel, algum lugar, não me lembro agora exatamente, estava dormindo com a janela aberta e começou a ventar e a chover, e a cortina batia no pé dele e começava e algumas gotas d'água começaram a cair na perna. Só que ele estava dormindo. Só que no sonho dele, ele estava na praia, a água estava batendo nele, e aí ele estava... Chegou uma hora que isso se mesclou, né? Ou seja, a realidade dele ali dentro do hotel dormindo estava entrando dentro do sonho dele, né? Então, ele, usando essa metáfora, usando essa analogia, ele menciona que os seres extraterrestres seriam formas de consciência que de vez em quando estariam adentrando em nossa realidade, interagindo conosco, porque haveria aí diferentes níveis de consciência também, etc. Né? E também bate um pouco com a ideia de que outras filosofias, outras abordagens da realidade mencionam sobre a existência de outros seres com níveis de consciência mais abrangentes do que os nossos, né, cara? E estariam interagindo com a gente. Ontem eu estava vendo um vídeo do Dr. Keith DeWitt, que é da turma lá do Wilber, da Filosofia Integral, sobre sonhos, especificamente sobre sonhos. Ele falou, não vou me estender aqui, mas tem pelo menos 19 razões para a gente sonhar. Uau! Quer dizer, tem desde o nosso inconsciente falando com nós, até uma compensação diária, até uma parte orgânica, enfim, é gigantesco. Experiências mostram que essas criaturas, uma das maneiras delas se comunicarem com as pessoas é também entrando nos sonhos. Sonhos premonitórios, tem uma série de coisas acontecendo. Por isso que é legal, é fascinante essa parte da psique, da consciência e tal, e ela é multifacetada. A gente tem que reconhecer que é gigantesco, talvez não dê conta para abarcar, mas, puxa, não dá para se negar, arregaçar as mangas e ir a fundo, porque é isso que vale a pena, o resto não vale tanto a pena. E recai também um pouco nas poucas experiências que eu tive de expansão de consciência, né? De que naquele momento em particular você está percebendo muito mais, né, do que você percebia normalmente, né? E de como aquilo é sempre uma perspectiva do restrito para o abrangente, né? É sempre essa ideia, do restrito para o abrangente. São referências assim temporais, nível curto assim de duração, mas que parte dessa ideia de que aqui é o cativeiro. O que nós estamos vivendo aqui é o aspecto limitado da existência, e quando você tem esses picos, ou você passa por outros processos meditativos, etc., onde você percebe que tem muito mais, existe muito mais do que os seus 5 sentidos conseguem captar. E o cativeiro aqui nos faz dizer que isso é realidade, não deixa de ser, não deixa de estar dentro de uma consciência muito maior, mas é simplesmente o redemoinho. A gente está vendo nosso próprio redemoinho no primeiro momento, né? Eu acho que a metáfora do redemoinho é muito feliz, porque é uma coisa que você está olhando para si próprio, né, cara, o tempo todo, né? Uma autorreferência, né?
você percebe que existem outros redemoinhos, mas o ego, ele tende a achar que os outros redemoinhos não são importantes, né? E aí a gente passa aquela história do Ken Wilber também, das camadas, né, de entendimento e de interação que nós temos com as outras pessoas, né, cara? Até a gente chegar no ser integral, né, o quanto que a gente tem que caminhar para se desvencilhar desses paradigmas e dessas limitações que já estão presentes quando a gente nasce aqui nesse planeta, né, cara? E aí, te ouvindo, me vieram duas ideias. Primeiro, a primeira impressão que vem é, puxa, eu percebi que eu estou no cativeiro, eu tive esses insights e tal, quero me matar porque isso aqui é o inferno. Não, dá para ter uma vida plena sendo o melhor redemoinho possível, o melhor redemoinho que ajude os outros redemoinhos e que cumpra a sua função. Viemos aqui cumprir uma função, que eu brinco nas minhas orações matinais, que é fazer jus a essa encarnação. Estamos aqui para isso, fazer da melhor maneira possível. Não precisa ser sofrida, muito pelo contrário, se a gente entende os obstáculos, as dificuldades como processos que nos ajudam a ir para frente. Dá para fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não li o livro, mas você está lendo, mas você me mandou um insight, eu imagino que ele deve ter visto. Ufologia não presta. Esse pessoal é um bando de voadores, viajantes. Esse pessoal já assumiu a pré-condição. São ETs que vêm do outro espaço, vêm aqui com essa abordagem, blá, blá, não merece confiança. Por que o Jacques Vallée se destaca? Porque há 60 e poucos anos, o viés dele para a pesquisa sempre foi ciência. Ele acha que é objeto para ser estudado cientificamente. E ele não bate o martelo. Ele estipula teorias. E a hipótese extraterrestre é uma delas. É uma das 5. E ele continua pesquisando até hoje. Outro dia eu estava mostrando, acho que eu te mandei um filme, que ele foi para a Argentina ver um caso do estancieiro da Argentina há 2 anos. Acho que você não está lembrado de ter visto, não. De volta. Muito legal. Vai em loco, pesquisa, não tira conclusão, coleta dados, faz teorias, puxa, é o que a gente tem que fazer. Respeitado até hoje. O resto é o que o Carlos Reis chegou, é que muita gente que começa a estudar fundo chega. Não dá para você estudar uma coisa que você já tem a hipótese do que é e só quer confirmar. Quando você quer confirmar, tudo aquilo que, teoricamente, você pode encaixar pelo teorema da Cochambre, legal. O que não encaixa, você finge que esqueceu, desconsidera, né, desrespeita, e não é por aí. Uma outra coisa que o Kessler menciona, justamente vai nessa direção que você está mencionando, cara, a partir do momento que a gente quer explicar algo, a gente está reduzindo. Não tem jeito, porque a própria linguagem já ajuda a ser reducionista na análise de um evento qualquer, né? Então, você já tem esse problema. E eu acho que a ufologia clássica ela também se deparou com grandes muros, né? Com grandes becos sem saídas, né, cara? E ela não consegue se reinventar, ou pelo menos o que eu chamaria do mainstream da ufologia, né, cara? Não consegue se reinventar. Acho que algumas pessoas na beirada aí da ufologia, com outras instâncias de outras abordagens da realidade, acabam se sobressaindo, como o Dr. Greer, eu acho que é uma dessas pessoas, o Jacques Vallée. Podemos aí ter um punhado de pessoas, e mencionar um punhado de pessoas, mas no geral, realmente fica muito a desejar por causa disso também, né? Tem aquilo que eu te falei. Eles abominam, assim como eu, o termo. Eles não se consideram ufólogos, eles não gostam, Sim. Não participam desse congresso, eles são outra coisa, são pesquisadores do fenômeno OVNI, que é outra coisa. Agora, você estava falando aí, me veio uma coisa, poxa, o que eu ia te falar que eu acho que era interessante? Sobre a ufologia, o termo, a explicação reduzindo... Isso, reducionismo. Eu acho que é um processo natural. Diante do gigantismo, para a gente conseguir entender, a gente teve que reduzir a partes. Então, o cartesianismo foi importante porque a gente não dava conta de abarcar tudo intelectualmente, porque o que prevaleceu na Era da Razão com o Iluminismo foi o racionalismo. Não dava para abarcar tudo. Então, tudo que eram ciências naturais, deixa eu reduzir. Química, física, biologia. Deixa eu tentar estudar. E agora, olha o que está acontecendo nos grandes currículos das faculdades. Vamos voltar a chamar de ciências em geral? Vamos botar tudo num pacote e ver as relações que tem em todas elas? Mas primeiro a gente teve que reduzir em pedaços para poder ir além. Parece que é um processo natural. A gente tem que decupar. Legal, elas têm uma relação. Vamos então começar a montar o quebra-cabeça de novo? Que olhando de chofre a gente não consegue entender. Não consegue entender. Exato. O ruim é quando eu só trago para o reducionismo e paro ali. Exatamente. Paro ali e não consigo ver a relação, porque tudo está relacionado. Né?
como é que eu posso querer entender o mundo sem colocar o humano, sem colocar a psique? Então, eu não posso descartar as ciências humanas, eu não posso descartar antropologia, arqueologia, psicologia, eu não posso descartar isso. Sem humano não tem vida, não tem mundo, não tem por que a gente estar aqui. E é uma coisa interessante também, porque ele em nenhum momento descarta a ciência ou ele menospreza a ciência, muito pelo contrário, né, cara? O cara trabalha no CERN, né? E, então, ele procura manter o raciocínio dele científico até onde dá. Porém, ele alega justamente isso, de que não basta, a ciência por si só não basta. E ele fala, menciona um aspecto muito interessante, que a ciência dá conta de estudar comportamentos. A ciência estuda comportamentos, ela não estuda o porquê das coisas, a razão das coisas serem assim. Isso ele falou, ele menciona que é tarefa da filosofia, não tarefa da ciência. A ciência estuda comportamentos, né? Como? Isso, o como. Isso, funciona assim, então beleza, né? Então ele menciona, pelo mesmo fato de que uma criança, por exemplo, ao jogar um videogame, ela não precisa entender de código, ela não precisa entender sobre videogames, sobre a tecnologia necessária, né? Transistores, circuitos integrados, tudo que for necessário para um videogame funcionar, ela não precisa daquilo, né? Todavia, essa criança ela pode ser campeã mundial num game específico, né? E manejar aquilo de uma forma com maestria. Por quê? Ela dominou, ela soube o como. Porém, o porquê, quem inventou aquele jogo, por quê, qual a razão de ter inventado, muitas vezes nem passa por a cabeça dessa criança. Então, ele falou que a ciência, ele menciona isso, né? Que a ciência funciona mais ou menos dessa maneira, né? De que ela explica os comos, mas não os porquês. E aí os porquês a gente deixa para outras abordagens. E os cientistas com C maiúsculo reconhecem isso, essa franja, e não fecham diálogo para as outras áreas. Não fecham diálogo para a filosofia, para as tradições, não religião com R minúsculo que limita, porque também é outra que limita. A espiritualidade com E maiúsculo que aumenta. Quem abre o diálogo também cresce. Cientista com C maiúsculo. Quem abre, cresce. Com certeza. Foi, hein? Já? Uau! Ótimo, cara. Passou super rápido. Que pena. Bom, agradeço aí mais uma vez a sua participação. Beleza. Deu para ver os itens todos aí na sua listinha? Não. Faltou mecânica quântica. Mas o que eu fiquei até aliviado, cara, porque entrar numa instância que eu não tenho menor... outra hora a gente entra lá. Mas, aliás, assim, não tenho menor domínio em nada, né, cara? Mas, enfim, eu sou abusado, né? É diferente, né, cara? Isso que é bom. Queria aproveitar e pedir para as pessoas que tiveram a paciência de chegar até aqui para também darem o seu like no vídeo, curtirem o canal e nos vemos na semana que vem, na próxima segunda, cara. Muito obrigado. Beleza, Roberto? Grande abraço, César. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.